Pare de falar essas 3 frases urgente. Eu quero dizer para você que, com certeza, através dessa mensagem de hoje, Deus vai abrir os seus olhos. Permita-me, então, te ensinar agora algo que vai de verdade mudar muita coisa na sua vida. Eu vou falar 3 frases para você parar de falar. Eu disse parar hoje. A partir do momento que você ouvir essa mensagem, este vídeo, e entender o que eu vou de fato te explicar, você deve parar. Mas antes de eu começar, eu quero te dizer que no final do vídeo eu vou fazer uma oração especial pela sua vida, para justamente quebrar o poder e a força dessas 3 frases que você de repente pode até ter dito ou pronunciado. O mundo espiritual você não vê, é invisível. Então a base do mundo espiritual é a palavra. E eu vou te provar isso. Tudo que foi criado no universo foi criado pela palavra. Tudo que foi criado pelo poder da palavra. Ou seja, a palavra tem poder, um imenso poder criativo. E todas as palavras são como um bumerangue. Elas vão, mas elas voltam. E existem palavras que no mundo espiritual, quando são ditas, elas podem abençoar a sua vida ou amaldiçoar a sua vida. Eu sei que muitas vezes algumas pessoas falam algumas palavras sem ter noção do poder que essas palavras têm, tanto para o lado negativo quanto para o positivo. A própria Bíblia diz, tem pessoas que caem e não sabem por que caíram, porque muitas vezes elas estão usando as palavras contra elas. Palavras são como sementes. O que você planta, você colhe. Se for uma palavra de maldição, ela vai. E quando ela volta, se prepara, ela volta mais forte. Então eu vou te falar 3 frases para você parar de falar a partir de hoje. Talvez você já tenha dito uma dessas 3 frases, ou de repente as 3. Nesses anos em que eu acompanho as pessoas de perto, eu tenho visto de fato muita gente usando as palavras para se amaldiçoar. E isso é terrível. A própria Bíblia diz o seguinte, ali em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. A Bíblia está afirmando que a língua tem o poder. Não é uma força, é poder. A morte e a vida estão no poder da língua. Então, a pergunta que eu faço para você é a seguinte: como você está usando as suas palavras? Como você está utilizando as palavras que saem da sua boca, dos seus lábios? Essa é a pergunta. Será que você está utilizando as suas palavras para se abençoar? Porque a palavra vai criar a sua realidade, tanto de bênção como de maldição. A primeira, então, frase que eu vou falar aqui é para você parar de falar, porque quando você fala, o mundo espiritual trabalha para que aquilo aconteça. A primeira frase é: nada para mim dá certo. É você afirmando para você mesmo e para o mundo que a sua vida nunca vai mudar. Que não adianta, pois tudo para você andará para trás. Muitas pessoas passam por uma frustração, passam de repente por um problema, uma perda. E aí o próprio inimigo induz a pessoa no pensamento dela a dizer essa palavra. E a pessoa abre a boca e diz essa frase: nada para mim dá certo. A partir daquele momento, as coisas vão dar mais errado ainda. Porque a palavra, ela tem poder. E aquilo que você pronunciou irá em sua direção. Quando você diz nada para mim dá certo, o mundo espiritual começa a trabalhar para fazer exatamente isso virar realidade. E as coisas vão parar de dar certo. Olha, elas vão começar, na verdade, a dar muito errado na sua vida financeira, sentimental, na sua saúde. E a pessoa, quanto mais ela falar, mais vai acontecer. Olha, eu não falei para você? Nada para mim dá certo. Dá certo para os outros, menos para mim. Então, a primeira frase, pode acreditar no que eu estou dizendo. Como homem de Deus, pare de falar essa frase hoje, porque quando você parar de falar essa frase, existem pessoas que ficam espantadas, né? Quando alguém solta assim uma palavra perto delas.
Mas se elas soubessem que tem palavras que são mais pesadas e trazem mais maldições ou que trazem mais coisas ruins para a gente do que palavrões, poxa vida, elas parariam de falar essa frase na hora. Nada para mim dá certo. Essa é a primeira frase que você tem que tirar a partir de agora da sua vida. Inclusive, depois que você assistir esse vídeo completo, eu quero que você envie através do WhatsApp para os seus familiares, grupos da família, para os seus contatos, para que eles também parem de usar as palavras contra eles. As pessoas que você ama, que você quer bem, quando elas receberem este vídeo, elas vão entender que você enviou porque elas são especiais, muito especiais para você. Então, envie para as pessoas que você quer bem, tá certo? A primeira frase, então, nada para mim dá certo. Exclua do seu vocabulário a partir de hoje. Outra frase que amarra, que amaldiçoa a vida de muita gente é essa aqui. Eu nasci para sofrer. Você não tem ideia o que acontece na vida de uma pessoa quando ela fala isso. Quando a pessoa começa a dizer, parece que eu nasci para sofrer, que negócio é esse? E olha, não são poucas pessoas que falam isso não. Sabe o que vai acontecer? O mundo espiritual vai trabalhar para que daquele dia em diante ela não tenha nunca mais felicidade. Até aquilo que era para dar certo vai dar errado, para que se cumpra o que ela profetizou, porque a palavra é uma profecia. O que é uma profecia, Fábio? É algo que vai se cumprir. Toda palavra que sai da sua boca se torna uma profecia. Você já observou, hein? Que às vezes a pessoa assim está andando na rua, né? Tá com a bolsa aqui e fala, ai meu Deus do céu, eu acho que você é assaltada. Tempinho depois, passam e levam a bolsa dela. Pois é. E aí, o que foi isso, Fábio? Ela, na verdade, não estava sentindo, não. Ela profetizou, foi a palavra que ela falou, a palavra que ela disse trouxe aquela realidade para ela. Está entendendo o que estou dizendo? Então, quando a pessoa diz assim, eu nasci para sofrer, o mundo espiritual vai trabalhar para que essa pessoa, para que essa profecia se cumpra na vida dessa pessoa. E essa pessoa nunca mais saberá o que é felicidade. Ela vai morrer sendo infeliz, porque ela profetizou. Ela está usando Provérbios 18 contra ela. A morte e a vida estão no poder da língua. Então, cuidado com essa frase. A terceira e última frase que você não pode falar de jeito nenhum é essa. Deus não me ouve. Parece que Deus não me ouve. Aquele que criou os ouvidos, ouve. A própria Bíblia diz que a própria palavra ainda não saiu da sua boca e Deus já sabe o que você vai falar. Ou seja, Deus sonda e esquadrinha os seus pensamentos mais profundos. Deus te criou. Quando você diz que Deus não te ouve, é até uma blasfêmia. Então, quando você diz que Deus não te ouve, os céus se fecham para você. As suas petições, os seus pedidos batem na porta do céu e voltam. Porque aqui na terra, a sua palavra declarou isso. Deus não me ouve. E a própria Bíblia diz, o que foi ligado, profetizado na terra, será ligado e profetizado aonde? Nos céus. Então, se você falar, Deus não me ouve, ou parece que Deus não me ouve, eu oro e parece que Deus não me ouve, isso vai passar a acontecer. Não é que Deus não vai te ouvir, mas as suas petições vão ficar travadas, porque você está abrindo a boca para declarar isso, derrota para a sua vida. Então, tirem essas 3 frases do seu vocabulário. O próprio salmista Davi disse, ele me ouviu quando eu clamei por socorro. Deus te ouve. Deus é o socorro bem presente no dia da sua tribulação, no dia da sua adversidade. Você crê nisso? Talvez você já tenha, de repente, falado uma dessas frases. Ou talvez você já tenha usado essas 3 frases. Então, vou fazer agora uma oração, porque para quebrar a força de uma palavra, só uma oração. Vou fazer uma oração aqui para você agora nesse instante. Então, deixa eu orar pela sua vida nesse momento. Posso? Senhor meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, nós sabemos, Deus, do poder das palavras.
como elas abençoam ou amaldiçoam a vida de uma pessoa. E nesse momento de oração, Senhor, eu quero te pedir que toque na vida dessa pessoa que agora recebe essas palavras. E que, meu Pai, se ela porventura tenha dito uma frase dessas, ou as 3 frases, que toda força maligna dessas frases, toda força negativa espiritualmente falando dessas frases, que nesse momento seja quebrada através do Teu poder, através dessa oração. Eu declaro, meu Deus, aqui para frente, sobre a vida dessa pessoa, eu declaro um tempo de prosperidade, de vitórias, de crescimento, de bênçãos incomuns e sobrenaturais. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você recebe? Toma posse? Então, diga amém. Amém significa que assim seja, que assim aconteça. Deixe nos comentários o seu nome, seus pedidos de oração, ou o que você quiser falar, o seu testemunho. Fique à vontade para escrever. Daqui para frente, use então as suas palavras para abençoar e não para amaldiçoar a sua vida. Amém?